Salve, salve, seguidor do portal Massa News, seja bem-vindo a mais um Massa News Entrevista. Meu nome é Gabriel Sartini e hoje a gente vai falar sobre dietas da moda. Não necessariamente dar dicas de dietas, mas alertar para o risco de você seguir as dietas que você está vendo aí nas redes sociais. Para falar sobre isso eu tenho no estúdio aqui hoje a nutricionista Nathalie Vieira. Nathalie, que é mais uma colunista nova do portal Massa News, muito obrigado por aceitar esse convite, tanto para vir aqui fazer a entrevista com a gente e também para ser uma das nossas colunistas, vai esmiuçar os assuntos relacionados à nutrição, ao emagrecimento dentro do portal Massa News. Mas hoje a gente vai falar sobre dietas da moda. E eu vinha conversando antes com a Nathalie, que antigamente a gente via, né, nos mercados ali, perto dos caixas, as revistas com seque 3 quilos em uma semana e tudo mais. E hoje a gente tem essas dietas todas, essas receitas milagrosas de emagrecimento nas redes sociais, né? E como é que vocês, nos consultórios de nutrição, como que você faz quando um paciente chega para você e fala que seguiu determinada dieta, que ele viu no Instagram, que ele viu no TikTok, como que vocês lidam com esse tipo de divulgação, né? Essas divulgações que acabam até trazendo alguns riscos para a saúde, né? Na verdade, assim, isso é bem frequente dentro de consultório. Eu sempre explico que o resultado ele pode até vir de primeiro, assim, porque é uma restrição alimentar. A pessoa passa de comer algo que vamos dizer assim, que está comendo muito errado, passa a limpar um pouco mais a dieta, então automaticamente ela vai acabar emagrecendo. O grande problema é você conseguir manter isso a longo prazo. Então, esse eu acho que seria o maior problema dessas dietas da moda, é você conseguir manter a longo prazo. E aí, quando você não consegue manter, você tem um reganho muito mais fácil. E aí você volta a fazer todas as coisas que você fazia antes. E aí acaba sendo mais fácil de você recuperar aqueles quilos que você perdeu seguindo essa dieta. Exatamente. E exatamente. Às vezes até passar, né? Você perdeu tantos quilos, você acaba ganhando mais do que você tinha perdido. Isso, né? porque você não fez uma reeducação alimentar, né? Você simplesmente mudou a sua rotina drasticamente de uma hora para outra, então você consegue ter aquele emagrecimento inicial, mas como você não teve mudança de hábitos, automaticamente você volta a fazer tudo o que você fazia antes, só que você às vezes acaba compensando até muito mais, porque você passou por um período de restrição alimentar. E, claro, além desse fato, né, de você acabar tendo esse reganho de peso depois de fazer uma dieta dessa, existe algum outro tipo de risco em você seguir uma dieta que você viu na internet? Por que não é aconselhável fazer isso? Porque hoje, assim, tem muita loucura, né? Então, assim, a gente pode ter falta de micronutrientes, de macronutrientes, a gente pode ter falta de desempenho. Então, tem uma série de problemas que podem vir por conta de uma dieta mal feita. Até mesmo a questão de compulsões alimentares, aí a gente entra num outro termo, né? De compulsão alimentar, de anorexia, de bulimia. Então, tem uma série de coisas que a gente pode acabar tendo por conta de uma dieta mal feita. Então, principalmente, o que eu mais vejo dentro de consultório é a parte de compulsão alimentar logo após uma dieta restritiva. Então, isso é bem comum, assim, acontecer. E você comentou que é comum de ver uma pessoa que segue uma dieta que viu, que alguém passou, que viu na internet. O que você já viu dentro do consultório que te deixou espantada, assim, meu Deus, como que essa pessoa fez isso? O que você já presenciou de dieta estranha? Eu acho que assim, não teve muitas loucuragens, assim. Normalmente o que vem é muita restrição. Então a pessoa, comer basicamente proteína e salada. Ou comer só proteína no dia. Aí não gosta de salada, aí simplesmente tira a salada e fica só com a proteína. Então já aconteceu de chegar relatos assim, mas dura muito pouco, né? Porque não é uma dieta sustentável a longo prazo. Então é algo que a gente não consegue manter por muito tempo. Então chega relatos de restrição assim, mas nada que a pessoa tenha conseguido seguir por muito tempo. Acho que esse é como você falou, esse é um dos grandes problemas, né? A pessoa, e é o que a gente vinha conversando antes, né? Que você faz uma dieta restritiva e, putz, eu vou ficar com isso pro resto da vida. Exatamente. E aí foi o que você comentou que uma das suas linhas de atuação é nesse pós, né? Isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu achei interessante, né? A gente estava falando de nutrólogo, nutricionista. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né? Como que a nutricionista faz para que aquela pessoa, ela, de fato, ela consiga ter a sua reeducação alimentar, né? Não simplesmente fazer uma dieta, mas, de fato, mudar os hábitos e dar sequência. Porque, como eu citei o meu exemplo, né? Eu fiz ali 3 meses, emagreci e depois parei. E
como que o que eu poderia manter? fazer para manter isso? Na verdade, assim, algumas dietas, alguns manejos de dieta, a gente pode fazer dentro de consultório. Por exemplo, a low carb, né? Que todo mundo fala da função de fazer uma low carb. A low carb, ela é uma das dietas que a gente pode acabar utilizando dentro de consultório, mas ela tem que ser muito bem utilizada. Então, até a questão do jejum intermitente, por exemplo, que é outra dieta que todo mundo fala, ela é para todo mundo? Não. É uma dieta que vale? Até pode valer, mas ela não é para todo mundo. Então, assim, aí entra o trabalho da nutricionista de conseguir identificar o que serve realmente para aquela pessoa, como fazer isso, como cuidar desse pós, porque por quanto tempo ela consegue manter aquela dieta, por quanto tempo ela consegue se manter dentro daquela dieta. Então esse é o grande problema de você fazer uma dieta, vamos dizer, uma dieta que é feita para todo mundo e que não seja específica para você, justamente por causa disso, porque você não consegue manter a longo prazo. Então o que seria uma dieta feita por um nutricionista? É uma dieta que você consegue seguir a longo prazo, que você consegue pegar e adotar aquilo ali como um estilo de vida, porque na verdade a dieta nada mais é do que você mudar hábitos, é você ter um estilo de vida diferente. E tem que ser algo que encaixe dentro da tua rotina. Não adianta eu querer tirar totalmente você fora da sua rotina e querer falar assim, não, você tem que comer atum às 3 horas da tarde e abrir atum no meio de uma sala de reunião. Não tem como. Então, o nutricionista entra no papel de conseguir inserir a dieta dentro da sua rotina. Então, é por isso que é tão importante eu entender como funciona a tua rotina, o que você consegue ou não fazer para que eu possa montar uma dieta específica para você. E essa é a diferença de você pegar uma dieta da internet, que está pronta, que é geral, e fazer uma dieta com um nutricionista que vai ser específica para você, que vai ser personalizada para você, de acordo com a tua necessidade, com as tuas preferências, com a tua rotina, com os teus horários, com os locais que você faz essa alimentação. Então, tudo isso é muito importante. Essa é a diferença de você fazer uma dieta pronta e uma dieta com nutricionista. A questão de você conseguir trabalhar ao longo prazo. Você comentou agora, quando você estava falando, da questão do jejum intermitente, né? Uhum. Que eu achei que isso era só maluquice, mas de fato podem ter situações em que isso se encaixa. Claro, não para quem está assistindo, para quem viu no Instagram, eu vi uma entrevista que a nutricionista falou que pode. Não é isso que ela falou. Não foi isso. Na verdade, assim, o que eu diria? Por exemplo, o jejum intermitente não vai servir para uma pessoa que já acorda de manhã e vai treinar ou que acorda com muita fome. Então, assim, tudo vai depender de como é a rotina daquela pessoa. Tem pessoas que naturalmente já fazem jejum, porque ela acorda de manhã, ela já não sente fome, ela vai começar a sentir fome ali perto do meio-dia, mas é uma pessoa que talvez ela coma até um pouco mais tarde, ou é uma pessoa que tem uma rotina um pouco mais noturna. Então, assim, a dieta, ela tem que saber encaixar dentro da rotina. Então, assim, os benefícios que o jejum intermitente teria seriam quase os mesmos benefícios que uma dieta ajustada para aquela rotina, uma dieta alinhada para aquela rotina daria também. Então, longevidade, ok, uma dieta ajustada também daria. Então, assim, é tudo questão de manejo de dieta e não de seguir um protocolo para emagrecimento, seguir um protocolo para... Então, seria mais de ajustar de acordo com a tua rotina. E ali, quando a gente estava conversando antes de começar, você comentou comigo que quando alguém chega pela primeira vez no teu consultório, você começa a abordagem fazendo uma pergunta. Queria que você me falasse que pergunta é essa e por que essa pergunta é tão importante. Então, assim, geralmente eu pego ali o geral, né? Que todas as nutricionistas pegam, pra gente saber a rotina e o recordatório. Mas uma pergunta importante que eu faço é o que você gosta de comer? Que aí entra a parte da negociação, que é justamente o que vai segurar aquela pessoa dentro daquela dieta. Por quê? Porque, por exemplo, vamos dizer você que gosta bastante de chocolate, de doces no geral, né? Doce no geral, eu não tenho controle. Então, o que eu faço? Normalmente, eu costumo ver aonde é o seu ponto fraco e trabalhar no teu ponto fraco. Eu não posso olhar pra você e falar assim, você gosta de doce? Ok, vamos tirar tudo. Não. O que eu faço? Eu tento ver qual é a frequência que você consome pra gente conseguir fazer uma redução a partir do que você já faz. Então, é muito mais fácil quando a gente trabalha com reduções e aonde normalmente você estabelece a meta. Eu nunca coloco meta nos pacientes. Sempre quem coloca a meta são eles mesmos. Então, eles mesmos se amarram. Eu não preciso fazer nada. É justamente por isso. Porque, assim, quando a gente entra num acordo, fica muito mais fácil você manter. Você fala assim, poxa, eu não vou escapar da dieta aqui, porque ela deixou isso aqui na minha dieta. Então, se eu começar a escapar, capaz dela tirar isso. Então, é mais fácil. Então, geralmente, eu procuro entender aonde é o ponto fraco, aonde eu preciso trabalhar, aonde fica mais fácil de eu conseguir trabalhar. Por exemplo, o teu problema não é o salgado? Beleza, então no salgado a gente segura numa boa. Mas aí, no doce, aí a gente começa a segurar um pouquinho mais. Então, justamente por isso que eu faço essa pergunta, para conseguir entender aonde a pessoa vai falhar. Qual é a chance da pessoa falhar naquela refeição? Eu achei isso curioso porque quem já fez dieta e, por exemplo, no meu caso, que eu adoro doce, aí eu fico, sei lá,
3 meses sem comer doce ou comendo um quadradinho de chocolate 70%. Quando termina esse prazo da dieta, eu vou descontar o que eu não comi agora. Isso é frequente também, né? Sim, justamente assim. Eu sempre vou perguntar para a pessoa se é viável ou não a gente colocar. Então, por exemplo, tem paciente meu que sai com chocolate normal. Não é nem o 70%. Ah, mas o 70% é mais saudável. Mas ele vai conseguir fazer? Não, não vai. Então, deixa que ele consegue fazer. E tem outro ponto que é bem importante, que eu gosto sempre de perguntar, é memória afetiva, né? Em relação à comida. Porque a comida, ela é sempre muito importante na parte... todos os eventos que a gente vai, tem comida. Você vai na casa de um amigo, você vai pra comer. Você vai no cinema, filme, mas você vai comer. Então, sempre é relacionado com comida. Então, eu sempre procuro também perguntar sobre memórias afetivas. Porque, às vezes, se eu não mexer numa memória afetiva, ele consegue segurar a dieta. Por exemplo, tem paciente meu que falou pra mim, Nath, não mexe no meu Nescau com leite à noite. Tipo, adulto, com 30 anos, falando, eu quero Nescau com leite à noite. Pode ser? Pode, por quê? Porque é aquela memória afetiva. Aquela memória lembra do pai dele, que fazia o café e tal, não sei o quê. Então, tem a parte do, sim, eu tenho vontade de comer doce, e tem a parte da memória afetiva. O que aquele doce te faz? O que aquele doce te traz? Então, é justamente isso que eu procuro trabalhar e vejo que é viável ou não a gente conseguir fazer. Então, por exemplo, não é viável a gente manter um pedacinho de chocolate? Não, isso não vai me saciar. Opa, então a gente puxa a tua dieta um pouquinho mais para doces. Então, a gente dá opções mais doces para você e coloca esse chocolatinho, que aí facilita o processo. Entendi. Eu ia te fazer uma outra pergunta também nesse sentido. Como que a gente faz para, assim, por exemplo, alguém que ainda não faz dieta, que não entrou nesse processo de reeducação alimentar? Existe como a gente enganar o cérebro de alguma forma? Por exemplo, eu quero comer doce, mas eu não estou no meu dia. Consigo tapear o meu cérebro de alguma forma? E a outra coisa que eu ia te perguntar, normalmente você tem uma ideia de quanto tempo que eu, por exemplo, comecei a me consultar com você me passou um cardápio e, claro, no início é mais difícil. Quanto tempo que eu levo para me adaptar de uma forma geral? De rotina? Assim, como a minha ideia de dieta é sempre adaptar a minha dieta dentro da sua rotina, então normalmente é muito simples. Normalmente o pessoal, primeira semana já fala pra mim, Nath, eu já tô super adaptada à rotina, tô conseguindo seguir bem a dieta. São poucos os que voltam e falam, não, eu não consegui me adaptar ainda, mas às vezes foi por questão de ajuste de horário, alguma coisa mais pequena assim. Mas assim, você tinha perguntado em relação a enganar o cérebro, né? Tá. Isso. Eu sempre falo para os pacientes que eu prefiro que a gente coloque metas, que a gente deixe, por exemplo, o alimento que você gosta em uma quantidade mais controlada do que a gente ficar trocando, porque muitas vezes assim, tem muita gente que às vezes acaba fazendo aquelas receitinhas fitness. As receitas fitness, elas não são ruins, elas são receitas boas, só que daí o grande problema é que daí você pensa assim, é fit, então pode. E aí, em vez de você comer um pedaço do que você comeria normalmente, você comeria aquele um pedacinho de chocolate com um pouquinho de culpa, então você comeria um pouquinho menos. Por ser fit, você come o dobro ou o triplo, justamente porque você acha que não tem problema. E esse é o grande problema da receita fit. Por quê? A receita fit, ela é uma receita adaptada com alimentos mais saudáveis. Então, é uma receita, vamos dizer assim, seria uma opção melhor, vendo pelo lado saudável, sim, seria uma opção melhor, mas ele continua tendo fontes de gordura, ele continua tendo carboidrato, ele continua tendo os macronutrientes ali. Então, a gente não pode desprezar, dizer que, porque é fit, pode comer tudo, tá liberado. Não, não é assim. Então, o grande problema do enganar é justamente isso, porque não é o que você queria comer. Então, por exemplo, eu sempre dou exemplo. Eu quero comer um brigadeiro. Ok, eu vou lá fazer um brigadeiro de batata doce. Você vai comer aquela panela inteira. Vai dar 10 minutos, a chance de você ir no posto comprar um brigadeiro de fato, comer o brigadeiro, é muito grande. Aí você comeu o fit e mais o fat, então você comeu os dois. Então eu sempre falo que o mais importante é às vezes você lançar metas e fazer a restrição a partir da sua meta. Eu sempre pego no recordatório de, por exemplo, bebida alcoólica. Quanto você bebe? O que você bebe? Quanto você bebe? Com que frequência você bebe? Para eu entender como é a rotina daquela pessoa. E normalmente eles começam a reduzir. Aí eu falo, agora a gente vai colocar as metas. Então, assim, a meta, quem define é o paciente. Não, isso eu consigo fazer. Isso aqui eu não consigo fazer. Então, tem coisas que às vezes eu até deixo de mexer naquele momento para mexer num segundo momento onde a pessoa já adaptou toda a parte da base de dieta dela e só tem aquele detalhe pra gente mexer. Então, é muito fácil de adaptar a rotina de dieta justamente porque você leva em consideração, né, toda a parte do que ela já faz, do que ela já tentou, de como é a rotina dela. Então, é super fácil de adaptar. Mas, em média, eles falam que é uns 2 meses ali para você conseguir adaptar e conseguir criar um novo hábito, né? Vamos dizer assim, de 30 dias, aqui uns 2 meses pra gente criar um novo hábito.
Mas dá para deixar mais fácil. Você já falou de bebida alcoólica, já falou de doce, já tá falando falou dos meus doces, já falou da minha cerveja. Eu já tô quase fazendo uma consulta em vídeo aqui, transmitida para um monte de gente. Então, assim, a gente pode continuar estendendo esse assunto, tem muita coisa pra gente falar, né? A gente começou falando das dietas da moda e já foi para outros assuntos. Você vai tratar de vários desses temas na sua coluna. A partir da próxima semana, a gente vai ter textos semanais da Nathalie no Massa News. E eu vou encerrando por aqui, vou encaminhando por aqui. Mas antes, queria pedir para você, para deixar os teus contatos. Você se comunica bastante no Instagram, né? Você fala bastante da tua rotina, dá dicas lá também. Não essas dicas malucas que a gente estava falando, né? Dicas, claro, elaboradas por uma profissional e que podem ser adaptadas ali para a maioria do público. Então, aonde que o pessoal te encontra? O meu mais fácil de me encontrar é no meu Instagram, nathalie.svieira. Lá eu posto mais o meu dia a dia, mas ali no meu Instagram mesmo, nesse que eu passei, tem o meu Instagram só de Nutri, pra quem quer ver só dica mesmo, daí é só no outro, mas aí é mais dica escrita e tudo. No meu eu posto mais meu dia a dia, posto assim os pacientes, então dá pra ver quem acompanha, quem faz, o paciente marca lá, Orgulho da Nutri, então tá tudo no meu Instagram lá, no nathalie.svieira. Nathalie.svieira, ali no Instagram o pessoal te acha, e aí tem o seu perfil de nutrição mesmo, que tem várias dicas muito legais. Eu tava dando uma olhadinha quando a gente marcou a entrevista, estava olhando umas dicas muito bacanas. Vale a pena seguir e vale a pena acompanhar também a coluna da Nathalie a partir da próxima segunda-feira. Não sei, me fale agora que dia vai ser de agosto. Vai ser segunda-feira. Nathalie, brigadão, viu? Obrigado por aceitar os dois convites, né? De vir aqui dar essa entrevista. Não é tão simples assim, achar um espacinho na agenda de trazer aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pela coluna. E a gente vai conversar de novo, tá? A gente vai, mais pra frente, a gente te traz aqui de novo. E queria agradecer você também que está acompanhando a gente. Não se esqueça, depois de seguir nathalie.svieira, procura a gente nas redes sociais. O Massa News está no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Daqui a pouquinho tem TikTok. Procura a gente em todas as redes sociais. A gente vai estar na maior parte delas. E para você se manter bem informado sobre o que acontece aqui em Curitiba e na região metropolitana e também, claro, em todo o estado do Paraná, é só se ligar no portal massanews.com, a notícia em movimento.